Olá, estamos aqui novamente com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, no último programa a gente comentou alguma coisa já sobre o fim da nossa safra aqui, certo? Quero que você retome um pouquinho mais e continue nas tuas previsões desse final de safra, o março, o abril e o maio nosso aqui. Como é que vai ser o nosso clima nesses 3 próximos, ou 2 meses e meio para frente? Então, Luiz Henrique, a tendência é que a chuva ela fique dentro da normalidade ou até um pouco acima da média aqui na região sul do Brasil, pelo menos a princípio no oeste da região sul do Brasil, boa parte do território gaúcho até fica próximo ou acima da média climatológica. A chuva, quando a gente fala que a chuva ela fica próximo acima da média, não significa que vai chover todos os dias. Em alguns momentos a gente pode até ter tempo seco, em outros momentos a gente tem uma chuva que ela, de uma certa forma, vem com uma certa representatividade, que em momentos pode trazer uma chuva excessiva e que no final das contas, até o final do mês, pode passar da média. Então a chuva, ela fica próximo acima da média, tanto nesse restante aí de mês de março, abril, maio. Poucas cidades que podem apresentar um volume abaixo da média, principalmente essas cidades mais ao norte do Paraná, onde o calor ele é até um pouco mais significativo. E provavelmente que a temperatura ela fica próxima da média também, então fica tudo meio que dentro da média climatológica. Ou seja, ainda tem essa massa de ar quente atuando nessa metade de mês de março, tendo uma ou outra frente fria que já traz algum friozinho, né, que lembra um pouco o outono, mas é um frio curto, né? E provavelmente que ali na segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, a gente já pode ter as primeiras geadas, só que são aquelas geadas isoladas, que marcam o começo assim do mês a característica do outono, né? A transição, efetivamente, do verão Outono. para o outono. Essa é mais ou menos a ideia. E o que dá para a gente falar do Centro-Oeste? Por que falar do Centro-Oeste? Porque é a nossa fonte de milho aqui, para o segundo semestre, que Santa Catarina precisa muito. O que a gente pode falar do clima lá do Centro-Oeste, então, nesse março, abril, maio e junho e até julho, que mais ou menos eu acho que aí estamos com as colheitas prontas lá. O que dá para falar para o Centro-Oeste? Então, a região do Centro-Oeste, essa parte mais do Mato Grosso do Sul, parte da região central ali, a gente até tem chuvas próximas da média climatológica ou até acima da média por conta de algumas instabilidades que devem ser provenientes do Paraguai e da Argentina, que acabam influenciando essas regiões com maior eficiência. Então, o mês de março, abril, maio, ainda tem chuvas próximas ou acima da média no centro-sul dessas áreas, pegando principalmente o centro-sul do Mato Grosso do Sul. As outras regiões mais ao norte, ela já não tem uma chuva tão significativa. A chuva ela já é de caráter irregular, ou seja, são cidades que têm uma chuva boa, outras cidades que quase não chove nada, então a chuva ela é bem mal distribuída e irregular. Alguma frente fria, pensando lá no Centro-Oeste, que chega porque a dúvida é assim, o clima está favorável, vamos ter um pouco mais de chuva, o milho vem se desenvolvendo bem, mas sempre é a dúvida, teremos alguma geada efetivamente nesse período, digamos até junho, na questão lá da região Centro-Oeste, ali, Norte de Paraná e a questão do MS? Então, para você ter uma geada que atinja essa região, tem que ser no mínimo uma massa de ar polar forte. Eu calculo que pelo menos umas 2 ou 3 massas de ar polar vão atingir a nossa região e atinjam também aquela região, mas isso seria mais para o inverno. Para o outono, pode pelo menos ter uma, mas ali para o final do outono, na transição ali de maio para junho. Porque maio a gente tem aquele veranico, que é o típico de maio, que é uma massa de ar quente anômala que provoca temperaturas altas fora da época do ano. Depois que a primeira frente fria romper esse bloqueio, essa massa de ar quente, a gente tem as primeiras massas de ar polar. Então eu acredito que mais da metade do ano para frente. Antes disso eu acho meio difícil. Pode até ter algum friozinho fora de época, uma temperatura que mantém uma amenização, mas geado eu acho um pouco mais difícil. E quem sabe mais na transição ali de maio para junho, julho, daí sim a gente já tem
alguma geada que chame a atenção, que seja um pouco mais ampla e que acabe atingindo essas áreas aí. Que, por consequência, começaria por aqui, passaria primeiro por aqui para depois chegar até o centro-oeste. Reforçando, o El Niño concluído? O El Niño, assim, ó, o que acontece? O El Niño, ele é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então ainda tem uma fase que ainda ele está positiva no Oceano Pacífico. O que acontece? Essa fase positiva, essa água aquecida, ainda levemente aquecida que está lá no Oceano Pacífico, vai perdendo a energia, vai resfriando. Aí essa neutralidade que agora está tendo agora no mês de março, vai aos pouquinhos resfriando cada vez mais. E a sequência do mês de abril, maio, a gente já tem um laninha por completo. Porque demora, ele vai resfriando aos pouquinhos, vai pegando cada vez uma área maior e provavelmente mais ali para junho, julho, a gente já tem um laninha configurado mundialmente. Então provavelmente que nós vamos ter um laninha que ele tem uma durabilidade aproximadamente de 1 ano. Ele pode pegar até o ano que vem, junho, julho, tranquilamente. E vai ser um laninha assim que ele vai ser forte. No meu ponto de vista, ele é moderado a forte. Então, provavelmente da metade do ano para frente, como agora a gente vai ter chuvas mais regulares até metade do ano, depois da metade do ano para frente começa a ficar mais escassa a chuva. E provavelmente que o inverno como um todo não é totalmente seco, mas vai ter transição de frentes frias, mas aos poucos a gente vai tendo as primeiras massas de ar polar que mantém uma alternância entre frio e calor fora de época, e provavelmente que a primavera e o verão vai ser com chuvas bem irregulares em toda a região sul do Brasil, e uma condição de estiagem pode acontecer sim. Então a gente tem que ficar muito atento àquela, e principalmente de como é que a gente pode ter, digamos, uma garantia, uma certeza daquilo que você está nos falando, porque isso é importante para a gente. Porque se a gente vai ter uma laninha muito rigorosa, efetivamente todas as nossas lavouras de verão vão ser atingidas. Então, mais ou menos quando é que a gente poderia ter, digamos assim, vai acontecer isso mesmo? Qual é mais ou menos a tua ideia de uma confirmação efetiva desse laninha mais, como vou dizer assim, mais dura, uma laninha mais forte para a gente aqui? Eu acredito que na metade do inverno para frente, metade do inverno lá para julho, agosto, a gente já começa a ter sintomas desse laninha. Ou seja, começa a secar bem nesses meses. E o frio também que começa a acontecer também, ele pega parte do inverno, né? O inverno como um todo, julho, agosto, né? Então esses 3 meses é o inverno mais forte, né? Mas eu acredito que na metade do inverno, ali para julho, agosto, pegando parte de setembro, a gente tenha períodos de frio forte, com geada, e períodos de calor também pode acontecer, é uma das características dele. Outra questão, a primavera-verão. Eu acredito que nesses meses em particular a chuva vai ser bem irregular, chovendo bem pouco mesmo. E também uma condição assim que pegue até parte ali do verão do ano que vem também. Então nós vamos ter que estar bem atentos a essa questão, principalmente que está se desenhando para o próximo ano. Esse ano praticamente vamos ter alguma coisa mais de boa ainda aqui para o nosso clima, para concluirmos as safras. Também tem a questão do feijão que a gente tem aqui, que talvez não dê tanto frio, o pessoal tem muita área de feijão cultivada que vai conseguir se escapar aí sem ser atingida por um frio mais intenso. Mais ou menos essa a ideia. Então vamos acompanhando isso e voltamos no próximo mês.